Bom dia, então. Já estamos gravando, tá bom? Então, olha só, o nosso assunto de hoje é a prestação de serviços, tá? Na folhinha que eu dei para vocês, eu vou lendo e vou explicando, tá? A prestação de serviço, ela é uma atividade do setor terciário. Lembra que nós falamos do setor primário, secundário, né? Primário está relacionado o quê? Vamos lá, vamos participar comigo. O primário está relacionado a quê, gente? A agricultura, não é isso? Agricultura e pecuária, é isso? E o secundário está relacionado à transformação desses produtos que você pega lá no setor primário, né? Ou você pode também consumi-los in natura, mas o setor secundário ele trabalha com as indústrias, né? Onde o produto serão transformados, certo? Então, o setor terciário ele não produz nenhum tipo de bem, ou seja, é exatamente a prestação de serviços, né? Onde o produto que você pega lá no setor primário e transforma esse produto, digamos, você tem a colheita do tomate, né? Que é no setor primário, né? Você pode consumir o tomate in natura, né? O natural, ou você pode consumi-lo passando pelo setor secundário, que transforma em polpa de tomate, extrato de tomate, né? E aí, esse extrato de tomate, essa polpa de tomate, ela vai ser vendida onde? No setor terciário. Então, quando a gente fala em setor terciário, não é apenas a venda do produto, tá? É a prestação de serviço em si, porque quando eu estou vendendo um produto, eu estou prestando serviço às pessoas, não é isso? E, por exemplo, o trabalho de um professor, o trabalho de um arquiteto, você consegue pegar nesse trabalho? Não, né? Então, mas ele é é da atividade, né, do setor terciário, ou seja, a prestação de serviço, ele faz parte do setor terciário, ou seja, você não vai produzir nenhum tipo de bem como é produzido no setor secundário, certo? Ficou claro isso, gente? Eu posso continuar? Balance a cabecinha para mim, para eu poder saber que vocês estão entendendo. Então, eu vou seguindo, tá bom? Então, eu coloquei assim, olha, a prestação de serviços é uma das atividades do setor terciário. Existem serviços que visam a produção de bens materiais, como é o caso de serviço prestado por um torneiro mecânico, na produção de peças para a indústria em que trabalha. Por outro lado, há serviços que não caracterizam a produção de bens materiais, como, por exemplo, os serviços prestados por um motorista de táxi no transporte de passageiros ou por um advogado na defesa do interesse de seus clientes, certo? Esse primeiro parágrafo, segundo parágrafo aqui, ele já te dá uma noção do que eu acabei de te falar, tá? Então, aqui não é produzido nenhum tipo de bem, em si somente a prestação de serviço. O motorista da van, que faz o transporte da escola, ele faz uma prestação de serviço e é do setor terciário. Por quê? Porque ele não produz nenhum tipo de bem, certo? Existe uma infinidade de necessidades humanas que são satisfeitas pela prestação de serviços. Esses serviços podem ser realizados por particulares, que são os profissionais autônomos, por empresas públicas ou privadas ou por instituições públicas. Alguém aqui já ouviu falar em profissionais autônomos? Alguém já ouviu? Não? Bom dia, Tatiana. Profissionais autônomos, já. Quem falou? Eles trabalham para si mesmos, não é? Isso, Sofia Campos. Eles trabalham por conta própria, prestando serviço a outras pessoas, não é isso?
sem vínculo empregatício, ou seja, o profissional autônomo, ele não tem carteira assinada, tá? Ele não tem nenhum vínculo, né? Quando a gente fala em vínculo empregatício, ele não tem nenhum vínculo com nenhuma empresa, tá? Ele trabalha por conta própria, tá? Ou seja, ele paga a autonomia dele, né? O que é autonomia? É quando ele for se aposentar, ele poder ter direito. Bom dia, Samuel. Bom dia. Ele ter direito, né, à aposentadoria. Então, aí ele faz a inscrição dele na prefeitura local, né? Por exemplo, se ele trabalha aqui em Nova Iguaçu, ele vai lá, faz a inscrição dele no INSS, pega o carnezinho dele de contribuição de profissional autônomo, tá? Paga, contribui. Quando ele for se aposentar, ele vai ter direito de acordo com as contribuições que foram feitas por ele, tá? É isso aí, profissional autônomo, Sofia. É isso aí, tá? Os demais entenderam? Caio Alves, entendeu? O que é profissional autônomo? Igor, entenderam? Eu sei que hoje está um pouco frio, né? Mas dá até uma preguicinha, mas vamos tentar, né? Para repetir, Roberto, estou repetindo. A pergunta é o seguinte, eu falei aqui, olha, que existe uma infinidade de necessidades humanas que são satisfeitas pela prestação de serviços. Esse serviço pode ser realizado por particulares, por pessoas, né? Pessoas físicas particulares, que são profissionais autônomos, por empresas públicas ou privadas ou por instituições públicas. Então, olha só, digamos que a pessoa seja um pintor, tá? Só que esse pintor, ele não quer trabalhar em nenhuma empresa. Então, o que ele faz? Ele faz o cadastro dele, faz o registro dele na prefeitura local, né? Faz no INSS, para ele poder pagar a autonomia dele, ele vai pagar um carnezinho, tá? Mensalmente, ele vai contribuir com o INSS e vai prestar serviços para as pessoas, para empresas, tá? Ele vai prestar serviços, mas como profissional autônomo, ou seja, ele não tem nenhum vínculo empregatício, tá? Por exemplo, existem pintores que trabalham em empresas e ele tá ali para fazer a manutenção daquela empresa, né? Aí ele tem um vínculo com aquela empresa. Mas esse profissional autônomo aqui, ele não tem vínculo com a empresa, tá? Ele pode trabalhar para uma empresa, ele pode trabalhar para mim, uma pessoa física, como pode trabalhar para a empresa que é pessoa jurídica, ele pode trabalhar para várias pessoas, sendo que aí ele vai ter, quando ele faz esse registro na prefeitura, ele vai receber uma autorização para ele mandar fazer a nota fiscal dele de serviço. Então, se você quiser a notinha, você vai pedir, se você quiser não, na verdade você tem que emitir essa notinha, até para que a gente, para que o governo, né, no caso a prefeitura, tenha controle dos serviços prestados. Lembra que eu falei que o comércio, ele beneficia várias pessoas, inclusive ao governo, gerando impostos? Lembra disso? Então, da mesma forma é o profissional autônomo. Ele vai trabalhar por conta própria. Ele não vai ter vínculo com empresa nenhuma. Mas, em contrapartida, ele vai ter que fazer a emissão da nota fiscal de serviço, porque ao final do mês ele vai até a prefeitura local pagar a contribuição dele, que é o ISS, ou seja, o Imposto sobre Serviço. Roberto, deu para entender ou não? Que o profissional autônomo trabalha por conta própria, sem vínculo empregatício, ou seja, ele não pode ser empregado de nenhuma empresa, tá? Ele trabalha para ele mesmo, prestando serviços a outras pessoas. Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida? Não, deu para entender. Roberto, entendeu? Roberto não deu. Oi. Eu só não entendi aquela parte que você falou sobre que o trabalhador, né, ele trabalha para si mesmo, ele tem que pagar imposto para o governo. No caso, para a prefeitura local.
Então, amor, por que que acontece? Ele não está trabalhando? O único problema é que ele não tem vínculo com a empresa. Por exemplo, digamos que eu, Edneide, seja uma pessoa jurídica, uma empresa. Eu tenho uma empresa, tá? Aí, você é uma profissional autônoma. Para você ser uma profissional autônoma, você tem que se cadastrar, se registrar no INSS na prefeitura. Entendeu? Você vai fazer o teu cadastro na prefeitura, porque você vai ter uma nota fiscal de serviço. Você vai fazer o teu cadastro no INSS, para você contribuir com o imposto, com o INSS, para você poder se aposentar, certo? Aí, você trabalha para mim. Você vai trabalhar para mim, mas por... Bom dia, Lucas. Você vai trabalhar para mim, mas não sendo minha empregada. Você não tem carteira assinada comigo. Você vai prestar serviço para mim, eu vou te pagar e você vai me emitir a sua nota fiscal de serviço. Você, digamos que você faça serviço de pintura. Aí você vai pintar a minha empresa, vai me cobrar um preço X, vai me emitir a notinha de serviço e acabou. O nosso vínculo acaba ali, entendeu? Você não é minha empregada, você trabalha por conta própria. Aí você arruma outra empresa para você prestar serviço para a empresa, ou uma outra pessoa particular. Você vai prestar serviço para diversas empresas, para diversas pessoas, por sua conta. Você vai fazer o seu horário, entendeu? Diferentemente da pessoa que é empregada, que tem vínculo empregatício. Se você fosse empregada da minha empresa, você teria que chegar no horário tal, sair no horário tal, né? Como eu sou no Novo Horizonte. Eu chego lá, eu tenho meu horário que eu entro e meu horário que eu saio. Minha carteira é assinada. Digamos que eu fosse um profissional autônomo, né? Eu ia lá, prestava meu serviço. Digamos que eu fizesse manutenção de computador. Eu ia lá, prestava meu serviço, dava a minha nota fiscal de serviço para ele, cobrava o meu preço e acabou, ia para outras empresas. Quando ele precisasse dos meus serviços, me chamava, eu iria de novo, entendeu? Não existe o vínculo empregatício, não existe aquela ligação, eu não tenho direito a 13º, tá entendendo? Porque o vínculo empregatício, ele gera isso, ele gera férias, 13º, tá? Mas no caso do profissional autônomo, não. Eu não vou ter direito a férias, não vou ter direito a 13º, eu não tenho nenhum vínculo com a empresa. É minha responsabilidade. Se eu trabalho, eu assumo os riscos, né? Se eu trabalho, eu tenho dinheiro. Se eu não trabalho, eu não tenho. Entendeu? Entendi. Tem alguma profissão que trabalha em casa e que seja autônomo? Tem, então, várias. Tem. Você pode ser, por exemplo, uma costureira, você pode... Aí o que você vai fazer? Você vai pagar a tua autonomia, porque quando você se aposentar, você tá com o teu INSS em dia, entendeu? Aí você vai decidir lá, com 2 salários mínimos, quanto você quer participar, e tem um máximo lá, e só é lá no INSS que você vai saber com quantos salários você vai contribuir para quando você se aposentar, você receber, entendeu? O profissional autônomo é bom porque, assim, olha, ele não tem vínculo empregatício com a empresa. Então, ele pode fazer o horário dele, ele pode arrumar vários tipos de trabalho para ele fazer em um dia, como de repente, se ele não trabalha, ele pode trabalhar hoje, amanhã ele não trabalha. Então, tem isso também. Agora, 13º ele não tem, férias ele não tem, se ele trabalhar ele tem dinheiro, se ele não trabalhar ele não tem, entendeu? Mas muita gente trabalha como profissional autônomo, tá? É só ir lá na prefeitura. Por exemplo, também tem os profissionais liberais que são autônomos também. Aí nós vamos falar daqui a pouco com relação a eles, tá bom? Mas ficou claro esse negócio de autônomo e de vínculo empregatício? Diarista é um trabalho autônomo? Olha só, para que ele seja o que eu te falei, ele vai ter que se cadastrar, vai ter que fazer a inscrição dele no INSS, tá? Quando você faz a tua inscrição no INSS, você paga a sua autonomia, porque a gente fala assim, você paga a sua autonomia, por quê? É importante que ele pague a autonomia dele, para quando chegar a aposentadoria dele,
ele poder fazer jus a ela, né? A aposentadoria você sabe que é um salário que você recebe, né? Mediante ao que você contribuiu, tá entendendo? Lá no INSS, quando você vai fazer a sua inscrição, seu cadastro, tem lá com quantos salários você vai contribuir para quando você se aposentar, você receber, digamos, somente um salário mínimo, somente 1,5, somente 2 salários. Então, o que você vai contribuir mensalmente é que vai dizer com quanto você vai se aposentar, se é com 1 salário, ou 1,5, ou 2 salários, entendeu? Quanto mais alto você contribuir, eles têm um teto lá, né, de contribuição máxima, acho que é 11%, né? Você, quando é empregado, tá? Se você ganhar um excelente salário, né, o máximo acho que é 11%. E o autônomo vai dizer com quantos salários ele quer contribuir, entendeu? Então vamos seguir. Qualquer dúvida, me interrompa, por favor, tá? São profissionais autônomos as pessoas físicas que prestam serviço por conta própria. Se vocês quiserem ir anotando, porque vocês estão sem a folhinha, é bom que vocês anotem, tá? Qualquer coisa, que aí você, quando pegar a folhinha, ao ler a folhinha, vocês só o destaquem. São profissionais autônomos as pessoas físicas que prestam serviço por conta própria para outras pessoas ou para empresas, aquilo que eu te falei, né? Sem vínculo empregatício. Então, isso é importantíssimo, tá, gente? Essa palavrinha aí é chave. Eu até destaquei para vocês, tá? Sem vínculo empregatício. Ou seja, não é subordinado e nem presta serviço eventual, assumindo os riscos de seu trabalho. Ou seja, ele não é obrigado a trabalhar todos os dias. Se ele trabalha, ele tem. Se ele não trabalha, ele não tem. E aquele negócio, não tem direito a 13º salário, não tem direito a férias, né? Mas ele é que vai fazer o salário dele, entendeu? Ele é que faz o salário dele. Exemplo típico de trabalhador autônomo é o profissional liberal, que exerce sua função em seu escritório ou consultório. Por exemplo, o profissional liberal, o médico, né, que tem um consultório dele, o psicólogo também é um profissional liberal, tá? Então, eles trabalham por conta própria e também é aquilo que eu te falei, contribui com o INSS e tem o registro também na prefeitura local. Digamos que eu tenha um salão de beleza também. Esse salão de beleza, ele vai ter, quando eu registrar, eu vou ter um alvará e a prefeitura, ela vai me dar um número onde eu vou ter a minha notinha fiscal de serviço, eu vou ter que fazer a contribuição do imposto sobre serviço, tá? O que é imposto sobre serviço? Por exemplo, termina o mês agora, amanhã, né? Dia 30. Termina o mês agora. Aí amanhã, né? Amanhã não, no caso, dia 1º, o contador, a pessoa que trabalha na empresa, ela vai destacar todas uma folhinha de cada nota fiscal e vai separar para o contador. Por quê? É em cima disso, da nota fiscal, que ele vai contribuir com o ISS. Por exemplo, no imposto sobre serviço, você, quando faz uma unha, você recebe nota fiscal? Recebe? Vocês, quando cortam o cabelo, meninos, recebem nota fiscal de serviço? Alguém aqui já recebeu? Não, né? Pois é, mas deveriam, tá? Então, porque é em cima dessa nota fiscal de serviço que eles controlam a contribuição que você faz, tá? Então, se digamos que o teu salão seja aqui em Nova Iguaçu, né? Aí você vai contribuir com que prefeitura? Quem cobra o imposto sobre serviço é a prefeitura, tá, gente? A prefeitura local. Então, quem é que vai cobrar esse imposto sobre serviço? É a prefeitura de... Ninguém fala? Ninguém arrisca? Nova Iguaçu? Nova Iguaçu, isso aí. E se o meu salão for em Queimados? Prefeitura de Queimados. Prefeitura de Queimados. Então, olha só,
é a prefeitura local que cobra o imposto sobre serviço, tá? Quando eu falar em ISS, é imposto sobre serviço, tá bom? Que geralmente varia de uma alíquota, que é uma taxa percentual, de 2 a 5% no máximo, tá bom? Do serviço prestado, tá? Aí ele repassa esse de 2 a 5%, pode ser 5%, pode ser 2%, ele repassa para a prefeitura local, tá? Então, vamos lá. Peraí. Quanto às empresas, são inúmeras as que constituem com a finalidade de prestar serviço ao público em geral. Por exemplo, banco, bolsa de valores, escritórios de contabilidade, salão de beleza, porque tudo isso não presta serviço, o banco não presta serviço para as pessoas. O salão de beleza também não presta serviço, entendeu? Então, são empresas prestadoras de serviços, tá? Então, contribui também com imposto sobre serviço. Quando é circulação de mercadoria, aí o imposto é o ICMS, tá? Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviços, tá? Mas nesse caso aqui é só imposto sobre serviço, não tem mercadoria nenhuma aqui circulando, tá? As instituições públicas são órgãos do governo que têm por finalidade prestar serviços à coletividade, visando atender às necessidades básicas da população, né? Quais são as necessidades básicas da população, gente? Educação, saúde, segurança, né? Moradia, alimentação, falei, são as necessidades básicas, né? Vestuário, são necessidades básicas. Então, elas têm por finalidade prestar serviço à coletividade, tá bom? No caso, o INSS, né? Principais documentos utilizados na prestação de serviços. Nós temos nota fiscal de serviços, recibo de pagamento a autônomos e recibos emitidos por profissionais liberais. Vamos lá. Deixa eu ir um pouquinho devagar com vocês. Deixa eu anotar aqui, porque eu acho que registrando fixa até melhor, né? Então, eu falei para vocês que a prestação de serviço, ela é uma atividade de que setor? Falem para mim. Terceiro. Isso, atividade do setor terciário. Por que ela é do setor terciário? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Peraí, só um momentinho. Carlos Felipe, bom dia. Atividade do setor terciário. Por que ela é do setor terciário? Pode falar. Porque ela não trabalha com produção de bens, não é isso? Ela não produz nenhum tipo de bens. Ela apenas presta serviços, certo? Ela presta serviços. O que podemos mais falar? Aí eu falei sobre profissionais autônomos. Quem são os profissionais autônomos? Quem são os profissionais autônomos? Autônomos. Não trabalham com vínculo emregativo. Isso. Quem falou aí? Foi quem? Marcos. Bom dia, Marcos. Vamos lá. São pessoas físicas. Vou botar aqui, ó. Pessoas físicas. Nós sabemos que pessoas físicas somos nós, né? O ser humano. Pessoa jurídica é empresa. São pessoas físicas que trabalham por conta própria Deixa eu ver se está enxergando aqui, dá para ver. Sem vínculo empregatício.
sem vínculo. O que é vínculo empregatício? Alô, turma? O que é vínculo empregatício? Carteira assinada, isso mesmo. Tá? Então, sem vínculo empregatício. Tá? Aí, o que mais que eu posso registrar aqui? Isso, sem vínculo empregatício. Então, vamos lá. Quais são os principais documentos utilizados? Vou pagar aqui. Aí, quando você é profissional autônomo, quando você só é profissional autônomo quando você faz o registro no INSS e na prefeitura, tá? Faz o seu cadastro. Se não, você trabalha por conta própria, mas você não é considerado profissional autônomo porque você não paga a sua autonomia. Quando a gente fala assim, você paga a sua autonomia, é porque a gente está perguntando se ele é registrado, entendeu? Porque tem muita gente que presta serviço por conta própria, mas não é profissional autônomo porque ele não tem o registro, não é cadastrado, tá? Para que você seja profissional autônomo, você tem que ter o cadastro na prefeitura e no INSS. Então, vamos lá. Principais documentos que eles fazem uso. Principais documentos. Eu estou registrando aqui, até porque você está sem a folhinha aí, então você vai ter depois o vídeo gravado, tá? Vamos lá, principais documentos. Nota fiscal de serviço. Porque lembra que tem época que eles começam a fazer umas propagandas, assim, tipo assim, exija seu cupom fiscal, né? Por quê? Exija sua nota fiscal. Por quê? Porque através desse documento aqui, da nota fiscal de serviço, que eles vão poder cobrar o imposto, tá entendendo? É isso aqui, a nota fiscal de serviço é que vai dizer quanto é que ele tem que repassar. Por exemplo, se você pagou um valor X no teu trabalho, você vai ter que dar, digamos, 5% daquilo que você cobrou, você vai ter que pagar no final do mês a prefeitura, entendeu? E também contribuir com o seu INSS. Então, o INSS já é para aposentadoria, tá bom? Nota fiscal de serviço, recibo de pagamento autônomo, que é o RPA, tá? Tá escrito lá, RPA, recibo de pagamento autônomo, e o recibo emitido por profissional liberal. Recibo emitido por profissional liberal. Olha só. Foi até bom eu falar isso aqui agora. Recibo emitido por profissional liberal, olha só. Encerra amanhã, né? Não sei se houve alguma mudança. Mas quem faz a declaração de imposto de renda, né? Amanhã é o prazo máximo de entrega do imposto de renda, que também nós vamos falar um pouquinho mais à frente, né? Eu só estou registrando isso aqui para vocês fixarem. Então, esses aqui são os principais documentos. Recibo emitido por profissional liberal. Digamos que você não tem plano de saúde, tá? E se você tiver plano de saúde, o que seu pai vai declarar no imposto de renda vai ser quanto ele paga lá qual é a despesa dele anual com seu plano de saúde. Então, o teu pai vai ter que declarar isso. No caso, você não tem plano de saúde, então você vai ao médico, você vai ao clínico geral, você não tá legal, e aí, ao término da consulta, aí teu pai fala assim, se a tua mãe que te levou, teu pai fala assim, não esquece de pegar o recibo.
tá? Não esquece de pegar o recibo. Por que ele fala isso? Ou então um dentista também. Por que ele fala isso? Porque esse recibo aqui, que é emitido por esse profissional liberal aqui, esse recibo vai ser declarado no ano seguinte para o imposto de renda. Ou seja, o recibo emitido por esse profissional liberal aqui, ele tem que vir com o CPF dele, para que seu pai possa declarar no imposto de renda a despesa, tá? Por isso que a gente pede. Agora, se você tem o plano de saúde, não. O plano de saúde, teu pai já vai declarar quanto ele paga anualmente de plano de saúde, tá? Então, isso para o imposto de renda, que amanhã é o prazo final da entrega, tá? Não sei se vai haver prorrogação, não sei. Mas sei que o prazo está marcado para amanhã, dia 30 de junho. Imposto de renda. Daqui a pouco eu explico o imposto de renda, tá? Mas até aqui tá tudo bem? Esses aqui são os principais documentos emitido por profissionais autônomos, tá bom? Profissionais autônomos. Ok? Ok, turma? Ficou claro até aqui? Posso seguir? Então, vou seguir viagem aqui. Aí eu vou falar aqui na nota fiscal de serviços. Nota fiscal de serviço é um documento que deve ser emitido pelas empresas de prestação de serviços. Ela é utilizada para comprovar se esses serviços foram realmente prestados. É com base nesse documento que o governo, eu até destaquei para vocês, tá? Que o governo cobra os impostos dessas empresas, como o imposto de renda e principalmente o imposto sobre serviço. Ficou claro, gente? Aquilo que eu te expliquei. Como é que ele vai saber? Como é que o governo vai arrecadar esses impostos? Mediante a nota fiscal de serviço emitido, o recibo de pagamento autônomo, o recibo emitido por profissional liberal. Então, é em cima dele que o imposto vai poder cobrar, tá? Que o governo vai receber, tá? Que o imposto vai poder cobrar, que o governo vai receber, tá? No nosso caso aqui, é a prefeitura local, tá? Que recebe. Onde você fez o seu cadastro, tá bom? E se você, por exemplo, tem um salão de cabeleireiro, tem ali naquele município, né? Por exemplo, o meu salão fica lá no Rio de Janeiro. Aonde eu vou pagar meu ISS no final do mês? Aonde, gente? Respondam para mim. Se o meu salão de beleza é lá no Rio. Vamos?